Bom dia, pessoal! Hoje vamos falar então de composição. Como a gente estudou antes sobre as dicas de composição e grids, agora a gente vai fazer a atividade. Então aqui são as dicas de como montar ou de como fazer a atividade de grids. Lembrando que esse material ele tem áudio, então não esqueçam que é áudio e vídeo. Ele é baseado justamente no livro do Hugo Assunção, professor do Senai de Goiânia. Então, essa atividade ela é inspirada nesse livro. Ela é feita após a visualização do conteúdo no outro vídeo. Aqui eu vou colocar mais ou menos o passo a passo de como a gente vai fazer essa atividade 1. Etapa: planejamento. Então, dentro da etapa planejamento, vocês vão seguir os seguintes passos. Vejam exemplos de capas. Então, não saiam criando do zero, não saiam já fazendo a capa. Então, vocês têm que olhar várias capas para ter ideia de layouts diferentes, porque a gente não faz tudo do zero, a gente pode ter alguma base de referência de layouts que a gente gostou. Então, vocês vão escolher um tema. O tema é pessoal, vocês vão poder escolher um tema. Eu sugeri aqui como base um livro de geografia. Vocês podem, se quiser, escolher uma matéria que vocês gostam, matemática, física, português e assim por diante. E daí vocês vão fazer a capa desse livro, né? Lembrando que a gente vai fazer a capa utilizando e aplicando aquilo que a gente estudou até agora. Então, regra dos textos, composição, aplicação das grades e vários outros elementos, como cores e ferramentas que a gente utilizou. Aqui tem alguns exemplos de livros de geografia e de outras áreas. Primeira coisa, pensar no tema e ver capas daquele tema. Se não achar capas, ver imagens. Terceiro passo, vocês vão no Google Imagens, vão achar imagens base. Então, dependendo da capa, ela pode ter uma imagem ou várias imagens. Vocês têm que achar as imagens base que vocês vão utilizar, salvar essas imagens, clicando no botão direito, sempre a imagem grande, né, gente, não a pequenininha. Daí salvando numa pasta. Vocês vão fazer uma pasta com as imagens que vocês vão utilizar depois no Photoshop. Etapa 5. Escolher uma das grids estudadas e salvar numa pasta. Aqui eu peguei um exemplo numa grade que é de 12 para 12, mas vocês podem escolher a de 6 por 6, a 9 por 9, a 3 por 3. Então vocês vão utilizar como base alguma daquelas grids que a gente estudou no material de apoio. Depois, escrever os textos num bloco de notas. Qualquer outro aplicativo, mas vocês têm que ter uma base dos textos que vocês vão usar na capa. Coloquei como base aqui o título do livro, o autor, o ilustrador, editora. Dependendo do livro, vocês podem escolher ter algum outro material textual. Como base, vocês podem se referenciar em alguma imagem de algum livro que vocês já viram. Vocês já sabem mais ou menos o que vai ter de texto. Isso aqui é o básico, né? Normalmente cada livro tem isso aqui na capa. Passo 7. Abrir o Photoshop online. Para a gente ter um padrão de tamanho de folha, a gente vai usar a folha A4 para facilitar justamente o padrão em toda a turma. O padrão A4 é 21 por 29,7, mas para facilitar aqui rapidinho, a gente vai abrir uma página no Photoshop de 21 por 30 centímetros. E como a gente está trabalhando material online, ela pode ser em 100 dpi, tá? Resolução. Aqui é um exemplo da tela do Photoshop quando é aberto, então ali o tamanho, largura, altura e resolução, por RGB. Etapa B, criação. Agora, depois de ter feito a etapa de planejamento, setup, a gente vai começar a criar. Você vai entrar no Photoshop, pode ser online, Photoshop Express ou o próprio Photoshop no computador. Passo 7. Pintar o fundo com alguma cor. Pode ser a cor que vocês quiserem, por exemplo, azul, vermelho, preto, né? Para não ficar tudo branco ou aquele quadriculado. Passo 8. Importar a imagem grid escolhida. Por exemplo, aqui tem uma grid na direita. Vocês podem pegar a grade e jogar ela em cima do fundo. Importar a imagem. Para deixar depois a grid transparente, basta baixar a opacidade da camada. Então, como está nessa imagem aqui, curinha com o quadro azul, basta clicar na camada e logo acima está escrito opacidade. Vai estar em 100, você pode baixar até um número que você acha legal. Então, a grade ela vai ficar transparente. Encaixa a imagem da grade na página.
Ctrl T. Então, para mudar o tamanho da grade, basta clicar Ctrl T. Do tamanho, encaixa do jeito que você achar melhor. Passo 11. Então, vocês vão importar uma imagem, ou mais de uma, né? Para compor o fundo, vocês vão escolher a posição, de acordo com a grade. Pode ser em cima, pode ser lateral, depende da foto também, né? Vocês podem mudar o tamanho da posição e o tamanho da foto. Então, para mudar o tamanho da foto é Ctrl T. Mudar o tamanho da imagem, encaixar ela onde vocês acharem melhor. Depois vocês podem acrescentar mais algum quadro. Por exemplo, aqui eu coloquei um quadro retângulo amarelo, um azul. Acrescentar mais algum elemento de caixas. Essas caixas elas facilitam o layout. Vocês podem usar como base justamente a nossa grade que a gente encaixou. Passo 13. Criar caixa de texto. Dentro das caixas, por exemplo, amarela, azul, ou outra caixa que você fez, você vai criar textos. Então, a partir das caixas de texto, você copia e cola o texto do bloco de notas que tinha feito antes. Cola o texto do bloco de notas Photoshop. Então, aqui tem o título. Eu peguei um material que é de educação física. E depois os outros elementos. Lembrando que nem tudo precisa ficar alinhado à direita ou à esquerda. Você pode brincar com o layout de acordo com a proporção da sua grade. Você vai encaixar o título, depois subtítulo e outras informações textuais. Na etapa 15, eu chamo de Blend Options, por quê? Porque no Photoshop é assim que aparece em inglês. Tá? Em português é a opção de mesclagem. O que é isso? Quando a gente clica na camada, por exemplo, do título, você clica botão direito e vai na primeira opção que aparece. Essa primeira opção é o estilo do texto. Então, você pode ter vários efeitos para deixar esse texto em destaque. Então, tem sombra, brilho, acetinado, stroke, contorno e vários outros estilos de texto que você pode destacar, por exemplo, o título. Aqui eu peguei, por exemplo, o brilho externo. E daí o título ficou com um brilhinho em volta branco. Você pode testar primeiro todas as ferramentas que vão aparecer ali naquela pop-up, aquela caixa com efeitos. Depois você escolhe um deles que você achar interessante. Passo 16. Importar a logo da editora fictícia. Então a logo ela vai estar, por exemplo, nessa parte aqui. Uns escolhem colocar no meio, outros no cantinho direito, então você coloca onde você achar interessante. Lembrem de utilizar a regra dos textos, que a gente estudou antes. Lembrem de utilizar as grades. Daí você vai ter, no final, seu layout de livro. Aqui é um exemplo de livro, tá? Mas vocês podem escolher um layout totalmente diferente. Não precisa seguir exatamente esse. Então aqui, botou a logo da editora fictícia, ela ficou ali embaixo. Temos aqui como base, então, um livro de educação física. Depois disso, você pode apagar a layer da grade, ou tirar o olhinho da grade, né? Para não ficar em cima do layout. E daí, como passo final, você vai salvar o arquivo. Você salva o arquivo em JPEG. Sugestão, salva este arquivo, é o arquivo final. Salva o arquivo com a grade e também salva as imagens que vocês têm como base. Para eu ver como que foi o passo a passo da construção do seu livro. E daí, o passo final, você vai postar no nosso espaço do Classroom a sua capa. E não só a capa sozinha, vocês vão postar também as imagens que utilizaram no espaço do Class. Obrigado, gente, e até a próxima. Aguardo as atividades de vocês no Classroom.